Senhor, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua casa. Hoje eu quero falar sobre as afrontas que Satanás tem trazido às famílias. Durante toda a criação, todo o primórdio da história, desde o livro de Gênesis, o capítulo de número 2, até nos dias de hoje, nós temos visto aí Satanás, o inferno, se levantando contra o propósito de Deus. O propósito de Deus esse que é trazer a salvação para todas as pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para resgatar o que estava perdido. Se estava perdido é porque saiu de algum lugar e não se encontra mais no lugar que era para estar. Amém? Então a palavra de Deus no livro de Romanos diz que nós fomos destituídos da glória de Deus porque pecamos e nós praticamos algo contra a vontade de Deus. No livro de João, capítulo de número 10, no versículo número 10, diz que o diabo veio para matar, e roubar e destruir. Isso é o próprio Jesus nos falando, que essa é a finalidade da obra satânica sobre a terra. Mas nos dias de hoje, Satanás ele aprendeu que sempre que ele derrubava um, Deus levantava outro. E agora o que Satanás faz? Observe bem, querido, Satanás ele está se levantando contra a família, mas não batendo direto contra a família, mas sim tentando mudar o que não pode ser mudado, que é princípio. Quando você muda o princípio, quando você consegue mudar o princípio de algo, então você consegue êxito sobre a destruição daquilo. E o princípio da família foi colocada por Deus. A partir do momento que se quebra o princípio de Deus sobre a família, se quebra o princípio da existência, se quebra o princípio da salvação. E Satanás ele tem se levantando contra a futura geração, que é as crianças, que é os jovens. Por quê? Porque se ele consegue fazer com que uma geração fraca se levante, ele vai poder então conquistar essa geração. Eu quero dizer para você que assim como todas as gerações tiveram cabeças fortes, essa geração eu profetizo que vai ter cabeças fortes. Eu profetizo que vai ter vidas que vão se colocar diante do Senhor para irem contra essas astúcias de Satanás. Jesus, ele disse que Satanás ele era astuto e era para nós tomarmos cuidado com isso. E Satanás, ele tem conseguido envolver a igreja em tantas coisas para que a igreja se cale diante do mais necessário. A igreja no começo da história foi conhecida como protestante, porque protestava contra as coisas que eram contra a vontade de Deus. E hoje nós precisamos entender que a igreja é algo sério. O que nós temos visto por aí afora são igrejas satânicas, são igrejas que tudo podem, pessoas do mesmo sexo tendo relacionamento, quando que a Bíblia condena isso, quando que a Bíblia fala que isso é pecado. E tem pessoas dizendo que isso não é pecado, tem pessoas tentando provar o contrário, estão perdendo o respeito para com Deus, para com a sociedade. Então o que nós precisamos entender é que Satanás ele está se levantando de uma forma diferente. Ele está se levantando de uma forma que talvez ele nunca tenha se levantado antes, que é justamente tentar destruir o princípio da família. E quando se destrói o princípio da família, se destrói então a família, se destrói a sociedade. Quando nós observamos algumas culturas antigas, tudo se era permitido, menos ir contra a família, porque a família é o princípio do sucesso. Quem não tem uma família nunca vai obter sucesso, porque não se tem sucesso sozinho. Se tem sucesso com a família. Sucesso sem família é fracasso. Então eu quero dizer para você que desse momento talvez está aí me vendo e pensando, eu devo então fazer o quê? Deve honrar primeiro a Deus e a sua família. Porque quando você honra a sua família, você está honrando a Deus. Quando você vai a favor do princípio de Deus, você está indo a favor do próprio Deus. Que nós não venhamos perder o nosso princípio. Princípio esse que é levar a palavra de Deus às pessoas.
levar a palavra da verdade às pessoas e jamais deixar que as pessoas entendam as coisas erradas. Jamais deixar que os princípios errados sejam colocados dentro das famílias. Deixar os princípios errados ser ministrados na família. Então eu quero te convocar para você também se levantar, para que juntos possamos criar uma grande nação de pessoas que têm o princípio de Deus e que luta pelo princípio de Deus. Princípios não se mudam. Se muda a vontade, se muda o caráter, se muda a vida, mas princípios, esses não se mudam. Deus, ele tem um princípio, e o princípio de Deus é a justiça, e a justiça vai ser colocada em prática. Acredite, Jesus, ele está voltando. Embora as pessoas acham que não, mas Jesus está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja. E qual é a igreja que Jesus vem buscar? Uma igreja de princípios, uma igreja de santidade, uma igreja que busca a verdade. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Então, levante-se e lute, porque é chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorarem a Cristo em verdade e em espírito. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E lembre-se que você nasceu para vencer. Deus te chamou porque Ele sabe que você é uma ferramenta que Deus pode usar para salvar esta geração. Amém? Que Deus lhe abençoe e lembre-se, você foi resgatado para adorar ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, a paz seja convosco.